Eles que Dá me pra aprender ensinaram. coisas com os espíritos? Não, é muito difícil, cara, aprender coisas porque a consciência deles vai começando a diminuir. Eles não têm a consciência ainda que eram da vida. Ou seja, se o cara trabalhava numa produtora, morreu, o cara não vai chegar pra você e falar: bora editar um vídeo hoje. Não vai. Olha aí, o Adobe Premiere tem que fazer esse machete aqui, ó. Ô amigão, você não sabe fazer o chroma key aqui? É. Pô, tirar o fundinho. E que pena, porque a gente já tem uma sociedade muito mais evoluída, né? Verdade. Não, Porque mas as pessoas iam aprender coisas sem ter que, pagar curso. Mas a verdade é que a gente aprende. Os espíritos, eles deixam material pra nós, são os livros, são as paradas. A história. Cara, se eu parar pra pensar, a gente consegue ler os pensamentos em grandes profundidades de reis que morreram há mais de 1000 anos. E a gente tem o que ele estava escrevendo. É como entrar na cabeça do cara e entrar na cabeça do cara no que ele julga o mais importante que a cabeça dele produziu. Na que ele época. escreveu. Na época. Na época. É. E isso é legal para um fator histórico, porque você sabe como eles pensavam, costumes. E isso justifica até a Bíblia, cara. Os costumes sociais, políticos, econômicos inseridos na Bíblia. A Bíblia é um compêndio de livros de uma época política, social e econômica. Os mortos bíblicos, que sempre foram estigmatizados no meu canal, você sabe quem eram? Não. Porque fazem menção na Bíblia, né? Não fale com os mortos não devem ser incomodados. Significa o quê? Que já estava prevendo o espiritismo. O espiritismo surge no século XIX com Allan Kardec, não tem espiritismo na Bíblia. Os mortos eram os marginalizados, era o povo que era escravizado pelos romanos para quebrar pedra, para fazer a passagem, para as vigas passarem, para os cavalos passarem. Então eles eram o quem? Entre aspas, vou colocar assim, mas os mendigos de hoje, ou seja, as pessoas que não eram vistas pela sociedade e que se alimentavam só de pão e água que eles davam. Era o pagamento dos caras. Eles sim, eram os mortos bíblicos. Tanto que Jesus levanta os mortos, ou seja, ele lidera um povo contra os romanos. Legião, o dito diabo bíblico. Oh, meu Deus, Jesus foi e expurgou Legião. Legião eram soldados romanos que estavam numa taberna e Jesus joga aos porcos. Eles não eram demônios. Aos olhos do povo, eles eram porque eles escravizavam o povo, mas eram soldados romanos. Só isso. Quando você faz teologia, você aprende essas coisas. Mas quando você lê a Bíblia ao pé da letra, você teima na qual aquilo realmente é um mundo de Nárnia. E não é. Eu gostaria que fosse. Ia ser mais divertido. A vida ia ser mais legal. Mas a gente tem que ir para o lado racional e entender os contextos que envolvem. Então tu tá dizendo que você diria que não existem demônios? Sim, eu não acredito em demônios. Quando você pega ao pé da letra, o Delfos ou Satã, eles são nomes que foram traduzidos. Então eles são o nome de o acusador, o perseguidor, ou aquele que te acompanha. Aquele que te acompanha, qual que é o nome? Tu lembra? Satã, por exemplo. É? Satanás, que na verdade, Satanás virou o cachorro-gato da bruxa do 71, né? Satanás! Mas ele era utilizado como o cara que te acompanha, o cara que te persegue. Cara, o que te persegue hoje? O monarca? Não! Que medo. O que te persegue é o seu ego, a sua ganância, a sua usura. São os seus próprios demônios internos, entende? É você contra você mesmo. Traz 1-0 aí pra mim. Mas quer alguma coisa? Eu tô com a aguinha aqui, tem outro copo aqui pra mim, obrigado. Você entende? Então quando a gente fala, diabo, demônio e tudo mais, é um arquétipo ligado à própria igreja. Na Idade Média, quando surge esse contexto, é para quê? Para estabelecer uma relação seríssima com o povo para devoção. Você vem até mim, eu te ajudo a liberar desse pseudo ser chamado diabo ou demônio. E em troca do dízimo, da sua terra, dos seus bens. Tanto que o povo tornou-se muito escravo dessa igreja da Idade Média que se rebela e começa a achar que o demônio e o diabo é mais legal que a igreja. A mesma prensa que fez a Bíblia, que é a prensa de Gutenberg, também fez o teatro de maledicência, que eram os teatros medievais da época em que achavam que o pecado era legal. Então você via sempre o cara vestido de diabo para se divertir, tirar os sátiros da época. Então assim, igreja, a mulher do meu vizinho é linda, eu gostaria de pular a cerca, é pecado isso. Quanto você quer para que me liberte desse pecado? Era uma relação de troca, era um acordo. E a igreja cresce financeiramente e se espalha pela Europa por meio dos poderes adquiridos.
entende? Entendo. Adquirindo terra e adquirindo dinheiro. Ok, hoje em dia as pessoas perderam a fé baseada nessa questão porque descobriram que a vida ela é muito simples e a gente tem nossas necessidades. Essas necessidades a igreja condena em alguns aspectos. Então, para que eu vou me apoiar numa igreja? Então, a igreja foi perdendo força. Aí o pessoal virou islâmico, virou espírita, foram trocando. E o Vaticano foi perdendo força. Outros crimes do Vaticano são absurdos. Se você for... Pedofilia, né? Muitos papas foram enterrados com o caixão fechado por causa de sífilis. Hoje nós temos os filhos da pátria, que eram os filhos dos papas da época que deixaram história. Os caras transavam com as prostitutas e os filhos foram surgindo. Os filhos da pátria são aqueles caras que ficaram à margem de... Pessoas começaram a questionar a existência do diabo, vendo que o próprio Vaticano tinha tantos pecados que não conseguia enfrentar o dito diabo que eles cultuaram. E aí as pessoas questionam. Será que o diabo existe? O diabo ele é uma alegoria. Ele é uma alegoria criada para você ter medo de algo. E Deus é uma alegoria também? Essa é complicada. Porque eu posso te dar um susto nessa resposta. Então responda. Se você estudar teologia, você vai ver que existem duas respostas para essa pergunta. Sim e não. Primeira coisa, eu não tenho direito para predeterminar o que é certo ou errado a um ser. Eu não posso te dizer o que é certo e errado. Isso é uma busca sua, da mesma maneira que foi a minha. Se você estudar teologia, você vai tomar certos sustos. Primeira coisa, eu falo isso porque a Dani é teóloga e toda vez que eu apareço com perguntas de teologia, eu deixo ela mais brava comigo, mas ela entende a minha ignorância do assunto por não ter feito teologia. Mas eu compro livros de teologia pra gente ficar discutindo. Vocês se conheceram por causa desse lance? Do canal. Legal, cara. Do canal. Legal. Do canal. Depois eu conto a história da Dani, Tá. para que vocês entendam como foi o approach, mas... de novo, o mundo ele se correlaciona. Existem muitos graus de afinidade entre eu e a família da Dani. Que loucura, cara. E assim, se você for fazer teologia, você vai entender dois princípios. Primeira coisa, todo ser humano precisa de uma fé. Mesmo que seja baseada em qualquer coisa, a gente precisa acreditar em algo. Por quê? A vida é muito sacana. A vida é triste. Ela não é fácil de ser lidada. A gente vê miséria, sofrimento, dor. A gente vê roubalheira no sistema público de saúde. A gente vê ganância. A gente vê muita coisa que, se você ligar a televisão, você vai sair com uma depressão profunda sobre tudo aquilo. É um estado de impunidade. Você vê miséria. E a única coisa que te mantém ainda nesse game é acreditar em alguma coisa. Ou você acredita que tudo isso aqui vai sair do pior para algo melhor, ou você acredita em um Deus. Seja ele baseado em qualquer crença. Pode ser qualquer nome. Você autodetermina que aquilo é um Deus. Mas não existe a verdade? A verdade ela é dinâmica. A verdade não é algo... de novo, a verdade do Henrique V, numa época, era uma coisa. A verdade hoje, que você vai atrás, é completamente diferente. Será que é? Ou a interpretação da verdade que muda? Talvez seja o conhecimento do assunto em si. Cara, preciso mijar Porque rápido. muitas pessoas começaram a questionar. E esse questionamento leva a interpretações diferentes e diversas formas de buscar uma resposta sobre aquele tema. Mas você não concorda que todo o conhecimento, toda a verdade, todas as coisas que a gente tem como verdade, elas não são buscadas de uma mesma fonte lógica universal? Porque é a minha percepção. Que, Não, tipo, porque você fica viciado. Como assim? Eu preciso saber, sobre o ponto de vista de diferentes religiões, a interpretação de Deus. Não, tudo bem, mas eu não estou dizendo a interpretação de Deus em questão da religiosidade. Tô falando na questão de, tipo... O mundo... Cara, eu meio que esqueci o que eu tava falando. Tá te fazendo Verdade, mal. O que a gente tá falando mesmo? Pois é. Esqueci. Oi, meu nome é Rodrigo Spookhouse Caçambrades. Caralho. Não, eu entendo o seu É ponto que você de foi pro vista. outro lado, aí eu perdi o lado que eu tava indo, mano. A gente tem que ver a interpretação de Deus sobre a ótica de diversas crenças. Sobre... Ah, seja- lembrei, desculpa. Cara, o meu ponto é, existe uma verdade universal, tipo, existe um jeito do que as coisas funcionam. Do mesmo jeito que existe a física. Perfeito. A verdade universal, Será então... que todas essas religiões, elas não bebem da mesma Não, fonte? o budismo não acredita em Deus. Então já não é a mesma fonte. Mas é essa interpretação do budismo. Talvez a fonte do qual o budismo esteja buscando a sabedoria dele... É por observação. Eu acredito, por exemplo, o universo ele é constituído por uma forma natural.
A química, reações químicas, reações físicas, toda a pré-existência ela se dá por uma maneira natural, orgânica do sistema. Então os planetas surgem devido a todas as reações. Eu não preciso ter um cara com uma luva, com 5 esferas de poder e um queixo gigante sentado num trono, pré-determinando as coisas. Sim. As coisas elas acontecem. Então quando você olha para cima e você fala, todo o universo ele surge por um princípio de causa e efeito, eu não coloco a condição de um Deus, mas eu coloco as reações naturais que vêm de toda a química e física. Sim. Beleza. Então eu já coloco dizendo, eu não tenho um Deus. O que é assertivo. Se você pré-estabelece a condição racional, você não precisa colocar um Deus sobre a sua cabeça. Mas você sabe as condições de Deus. Em que sentido? Não vou roubar, não vou matar, não vou agir contra a minha índole, não vou agir contra a minha própria natureza. Mas o que é a natureza se a verdade ela é maleável e moldável? A natureza está ligada no bom senso. Eu não vou matar um animal, porque ele tem o mesmo direito de existir do que eu. Mas às vezes você vai matar um animal. Você pode matar um animal por uma questão de natureza e sobrevivência, mas não Às vezes matar você mata um uma natural. formiga só porque foda-se. A gente mata a formiga por um acidente, porque a gente não enxerga essas formigas. Às vezes eu piso só porque tá me incomodando. Tudo bem, mas essa é a sua Você natureza. É mal, você é cruel. Não, essa é a natureza dele, a interpretação de como ele vive a vida. Existem pessoas que realmente entendem que todos os seres têm o mesmo direito de existir e devem ser respeitados. A mesma formiga não pediu para nascer, ela nasceu. O mesmo cachorro pediu para nascer, mas ele nasce, ele existe. Eu tenho que respeitar esse ser, entende? Todos os seres nascem de uma maneira incondicional. Essas almas, entre aspas, são colocadas no mundo por uma necessidade. Se você tira a necessidade de pré-existência deles, você está sendo um Deus julgador. Você é Deus de tudo. Você pode pegar uma arma e matar uma pessoa. Você está julgando uma pessoa pelo quê? Qual é o motivo que você considera suficiente para tirar uma vida? Sim. Entende? Você é Deus, porque você predetermina a condição de existência de qualquer ser. Verdade, né? Meio bizarro pensar. Não de qualquer ser. Eu não consigo matar o Trump. Qualquer ser, cara. Você pode. Não posso. Só que você vai morrer. Ué, não tentaram? Ele tava na Casa Branca lá, Então, conversando, tentaram. fazendo uma... E atiraram lá dentro. Pegaram o segurança, machucaram o segurança. Ah, caralho. Sofreu um atentado. Não sabia, não tinha. O Kennedy morreu. Sim, Mataram. sim. O Oswald lá acertou a cabeça. Dizem que foi o Oswald, né? Matou o Kennedy. Mas não foi qualquer cidadão. Né? Entende? Mas não importa. Você pré-estabelece a condição de existência dos seres. Você se torna um Deus. Você pode dar vida. Você pode engravidar uma mulher e gerar um filho. Você cria. Você dá a chance de alguém existir. Falar que você é um deus ou é forte demais pra mim. Não é. Se você pode for... ter propriedades a quem é divino, mas... É que as pessoas prendem as palavras. A quem? A quem o quê? Ao divino. Divino. Tá. É que a gente coloca Deus... Fala simples, cara. Desculpa. Porque tu fica falando, tentando falar bonitão, aí se enrola todo, É caralho. verdade. Eu Porra. até esqueço que eu falo. Então, vamos lá. Antigamente, se você pegar a Babilônia, a Mesopotâmia, os persas, os sírios, todos os povos, eles tinham um Deus. O conceito de Deus, a palavra Deus, significa governador na tradução. Todos tinham um governador. Cidade de Baalbek tinha Baal. Você tinha Ninlil, Enlil, que eram os senhores que regiam um povo. E eles eram considerados como governadores. A tradução ao pé da letra coloca como deuses. Se você pegar a Bíblia do rei James, King James de 1610, fala, foram os deuses que colocaram o homem na terra. Entendi. Ou seja, deuses, nós estamos falando de dois deuses, por exemplo, Enlil e Enlil, que eram irmãos, um homem e uma mulher, que davam a vida para as pessoas. Eles predeterminavam agricultura, economia, política, questões sociais. Eles governavam um império, o Rio Tigre e o Eufrates, que eram os dois maiores rios. Quando Nabucodonosor começa a destruir e unificar em um único Deus, ou seja, Nabucodonosor como Deus, ele vai destruindo todas as imagens, todos os bustos, todas as imagens dos outros deuses. Baal, que era o rei da cidade de Baalbek, chega para Nabucodonosor, e isso é real, e fala para ele, cara, não destrua a minha cidade. E todos começaram a ficar preocupados porque eles estavam perdendo o império. E ele não quis saber. Ele arrastou tudo e matou todos. Quebrou todas as imagens, falando, só pode haver
um Deus, Nabucodonosor. Entenderam? O conceito de Deus, de novo, é uma palavra forte quando a gente não entende a etimologia da palavra. Mas quando você pega a palavra e começa a entender que em outros idiomas ela tem outra condição, ou seja, chama-se governador, então você entende que os deuses daquela época eram pessoas normais, de carne e osso. Tá. Então, realmente, a resposta para minha pergunta lá, Já se tu foi acredita dada. em Deus, é realmente complexa, né? Então, quando você entende história e você vai atrás desse contexto bíblico real, você vai ver que a Bíblia foi, do grego koiné, foi passada para os outros idiomas e foi interpretada pelas pessoas de acordo com como elas queriam ou acreditavam. Então, unifica-se a ideia de Deus, cria-se um único contexto. Entendi. Entendi qual que é a tua visão da parada. O questionamento é muito legal. A gente tem que buscar a fonte para poder julgar o que é. Não adianta você pegar livros que foram reescritos com viés. Você vai receber o viés e você vai repetir o viés. E não repetir o que estava realmente. Eu tenho a Bíblia do King James de 1610, em inglês. É um calhamaço desse tamanho. E lá está escrito, foram os deuses que botaram o ser humano na Terra. E a Bíblia que você compra no centro da cidade está escrito, foi Deus que botou o ser humano na Terra. A Bíblia é de 1610. Quem é King James, cara? Desculpa, eu sou burro. Era um rei da época que, quando os povos imigrantes vão para a Europa, então cria-se os povos da Irlanda, que foram todos para lá, fugidos da Inquisição, das guerras, da peste, das mortes e tudo mais, eles levam a fé junto. O King James foi um cara que manteve ainda a Bíblia, ou a tentativa da Bíblia ser escrita ainda na sua original. Entendi. Então a Bíblia de King James foi uma que ficou intacta ainda de 1610, que era a época que ele existia. Então entra-se na Europa. 1610. Caralho. Mas a Bíblia é mais antiga, Bem né? mais, né? Pelo menos 1610 Você sabe quem anos. começou a escrita da Bíblia? Quem? Quem começou? Maomé. Não, pelo amor de Deus. Maomé. Moisés, desculpa. Não. Foi um faraó egípcio. Ah, é? Ptolomeu III. Ptolomeu? Foi ele que começou a compilar os livros Sagrados. Tá? Porque não era Bíblia o nome naquela época, Não, a né? Bíblia é uma palavra que designa um compêndio de livros. Então, Ptolomeu III, ele coloca 40 pessoas que são ditos escribas a sair documentando as histórias e cria-se as histórias para aí predeterminar o que vai entrar no que você considera hoje a Bíblia. Então você tem o Velho Testamento, que é uma história contada mediante a passagem de um povo hebreu, que depois se torna um povo judeu. 400 anos ficaram expostos, e aí surge Cristo. E aí surge o Deus cristão. Você tem dois deuses. Dois. O Deus do Velho Testamento é mate meus inimigos, destrua meus inimigos. Porra, meu, que Deus brabo do caçamba. Aí você vê no Novo Testamento, meu Deus é amável. Ame os inimigos. Amai-vos uns aos outros. Então Jesus muda a interpretação e por isso que ele torna-se um judeu meio que não reconhecido pelo seu povo. Porque ao invés de ele continuar os ensinamentos e propagando o que os hebreus e depois os judeus acreditam que é o Deus, ele chega e fala, eu não reconheço esse Deus, eu mudo a ideia de Deus. Então você tem dois princípios, que foi 400 anos de gap entre um e o outro. Cara, é legal pra caramba esse tipo de coisa, porque você vê duas óticas. Qual Deus que você quer? Você que se serve. Eu acho que também, além disso, você vê a evolução da percepção de Deus na humanidade, né? Nas religiões. Nas religiões. Sim. Um Deus vingativo com um Body Jesus, Jesus legal. Mas será que os dois deuses não existem? Por isso que eu fico. É por isso que a gente estava falando lá atrás da lógica universal, de existir realmente uma verdade. Porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que existe a verdade, ela é uma. E os seres humanos, eles buscam interpretar essa verdade. Tudo bem. Só que o caminho para interpretar essa verdade, ele é longo e constante. Tá bom. E a gente nunca chega à interpretação fidedigna da verdade no começo, sabe? A verdade ela vai ficar trancada nesse caso. Porque qualquer coisa que altere o que as pessoas hoje acreditam vai gerar uma alteração social. Se o Vaticano se manifesta dizendo, puta, eu esqueci de
dizer para vocês, mas tá faltando umas páginas aqui na Bíblia e vamos colocar, porque aí vai justificar a história real de Deus. A sociedade treme, porque as igrejas estão já fundamentadas e alicerçadas naquela Bíblia. Qualquer mudança... Mas eu acho que elas não estão só alicerçadas num projeto... Numa crença, na interpretação bíblica. Não, eu concordo, é uma interpretação bíblica. Mas eu acho que essa interpretação, o que ela interpreta? Ao pé da letra. Esse é o problema da Bíblia hoje. Não, mas eu concordo. Tem muita gente que interpreta a Bíblia ao pé da letra. Mas eu acho que, tipo, a construção... Você mesmo falou, essas histórias, elas foram organizadas pelo cara lá, o... King James. Não, antes do... Ptolomeu III. Ptolomeu III. Tá. Mas eu acho que todas essas histórias, elas foram surgindo porque elas bebem de uma fonte de verdade universal. É minha crença, isso. Sim, mas qual é a falha da sua verdade universal? É a má interpretação dessa verdade. Porque eu posso ver, por exemplo, vou ser muito grotesco, tá? Jesus senta na mesa, olha para os seus apóstolos e fala... Pensei que tu fosse falar... Jesus era mágico. Aperta um aí, carai. Jesus era mágico. Ele fez o dedo sumir. Ele fez um truque de mágica. Qual a interpretação que você acredita naquele tempo sobre aquilo que você tem como referência? Que ele tirou o dedo de verdade. Sim. Não, com certeza. A interpretação é uma coisa. O que eu estou discutindo aqui, de verdade, não é a interpretação que as pessoas fazem pela obra, mas sim como essa obra de verdade surge. Da onde ela sai. Você pode falar, sai da cabeça das pessoas. Da interpretação da consciência de cada um. Ok, concordo. Mas essa interpretação, toda a interpretação, a sua interpretação, a minha interpretação, a interpretação do Igor, ela parte de um ponto verdadeiro, que é um ponto universal. Mas esse muito ponto complexo. não é tratado. Não, mas como assim não é tratado? Eles não acreditam no ponto, mas eles acreditam no resultado. É porque eles não enxergam o ponto. E o ponto não é realmente um ponto, tá ligado? Ele é um meta. Você já jogou o jogo? Sabe o que é um meta? Sabe o que é um meta num jogo? Não. O que é um meta? É a melhor maneira de jogar aquele jogo. Exato. Tá, mas você burla o sistema? Você conhece o sistema? Não, você conhece o sistema e você aprende nesse sistema a melhor forma de interpretar esse sistema. Mas sabendo os erros do sistema? Não, você nunca sabe os erros do sistema. Você só sabe o que o sistema permite você você sabe só o feedback do sistema. A interpretação do sistema é muito difícil. Essa é a questão. Sim. Mas a minha crença é que existe o sistema. E o sistema, ele não é moldado à sua interpretação. A sua interpretação é apenas uma interpretação do sistema. Mas ele é moldado de acordo com a evolução da consciência. Porque quando você aprende a jogar um jogo... Eu discordo. Não, eu não acho que ele é moldado. Não, eu vou explicar. Eu vou te dar o meu ponto de vista. Tá bom. Meu ponto de vista é o seguinte. Se um lado é extremamente inteligente e tem uma verdade... A minha consciência está apta a encarar essa verdade, aceitar, entender e compreender essa verdade? Não necessariamente. Exatamente, porque ela vai passar de uma evolução histórica. Hoje a sua consciência sobre os fenômenos que envolvem o mundo, como a chuva e o trovão, eles são científicos, mas na pré-história não era. Mas o que evolui é a consciência. É a consciência que eu estou te colocando. Mas não a verdade. Não a verdade. A verdade é imutável. É o que eu estou te falando. Eu tenho uma verdade aqui. Eu tenho um grupo de pessoas que têm uma consciência limitada e que não estão aptas a entender a verdade. 42, para um computador é uma verdade, mas para as pessoas que estão em volta é uma frustração, porque elas não interpretam aquela verdade como o computador diz para você que é 42. Essa consciência das pessoas, elas vão tentando reconhecer aquilo como uma verdade. Elas se frustram. Elas fazem o quê? Abandonam a verdade. E quando elas abandonam a verdade, o que elas fazem? Elas criam a sua verdade. E elas se perdem, na minha visão. Historicamente, elas criam uma distorção sobre um fator. O fator está lá, ainda adormecido, no Oriente. Mas o mundo cria uma verdade porque é mais fácil ser compreendida numa época. À medida que a consciência dessa população vai desenvolvendo e vai tentando... Mas ele não cria uma verdade, ele cria uma interpretação da verdade. É isso que eu estou falando. Sim, ele cria uma verdade da verdade. A verdade que comove eles, que faz com que eles acreditem. Exato. Eles criam um filme da verdade. Perfeito. Caralho, então calma aí. Só pra eu deixar claro aqui, vocês concordam... Eu tô fumando em paralelo. Vocês dois podem fumar que tá me influenciando. Não, vocês concordam. Eu já entendi que os dois concordam nesse ponto. Sim, a forma que a gente se expressa é diferente, mas diferente. o raciocínio é igual. Sim, porque você diz que a pessoa cria uma verdade. Eu não acho que ela cria uma verdade. É pra ela a verdade. Pra ela é verdade. Isso. Mas ela não cria uma verdade. Ela distorce a de verdade. Ela cria uma ilusão. Isso. Mas a ilusão para ela torna um fundamento. Uma verdade. Se ela tiver com esse
Porque não necessariamente precisa, entendeu? Exatamente, mas ela tá adormecida lá. Claro. A verdade existe. Claro. Sua verdade única tá lá. Os caras, eles não interpretam aquilo porque não chegam na conclusão daquilo. Então eles criam. É mais fácil criar uma religião do que manter uma antiga. Por quê? Porque a sua capacidade de interpretar aquela religião, às vezes, não condiz com o que é ensinado. Se você fala, pô, não gostei disso, eu vou pegar isso daí e vou criar uma religião nova. E aí você vai criando novas religiões no mundo e as antigas vão perdendo força porque você não foi capaz de entender, acreditar e propagar aquele ensinamento. Então a gente entra numa futilidade da crença. É uma crença que não tem alicerce, não tem fundamento. Porque se antigamente os povos jainistas, pré-védicos, os hinduístas criaram uma estrutura baseada em um princípio, você anula esse princípio, porque ele tem uma origem. Mas você anula esse princípio? Eu não acredito nisso. Eu acho ou que você muda. Você deturpa esse princípio. Você acaba, talvez. Mas igual a NASA, tá ligado? A NASA sabia ir pra Lua antes. Agora não sabe. Deu branco. Deu branco. Mas eu acho que eles sabiam realmente. Só que eles perderam o princípio, deturparam ele e agora eles não têm mais eles realmente. Eles estão com medo do lado negro da Lua.